Estamos de volta com Ponto de Vista. Ponto de Vista, continuando a nossa entrevista, então, com o doutor Rodrigo Arteiro. E, doutor, então, a questão do decoro parlamentar, qual é a diferença dela da questão da improbidade administrativa? Pois bem, o decoro representa um dever imposto ao parlamentar ocupante do cargo público, que é mais exigente do que a postura adequada e honesta que a improbidade impõe, né? Porque se o indivíduo ele quebra o decoro, nem sempre ele está praticando ato de improbidade. Portanto, a questão do decoro está mais ligada à postura social, à imagem, à confiabilidade que o ocupante do cargo público exerce, e não necessariamente relacionada com o ato administrativo ou o ato público que aquele parlamentar ou aquele candidato em tese pratica. Portanto, quando se fala em decoro, é uma postura de mais honestidade e de mais retidão do que simplesmente a postura honesta que a lei de improbidade impõe a todo ocupante de cargo público. A imagem do parlamentar tem que ser mais ilibada, mais limpa do que de qualquer outro ocupante, de qualquer outro cargo público, que ele está ali agindo no mandato em nome do povo. Isso também daria uma eventual perda de mandato ou inelegibilidade no próximo pleito? Sim, se o indivíduo for condenado por improbidade administrativa, ele já vai cair na ficha limpa e já vai sofrer uma sanção que lhe retira a possibilidade de ser eleito. Ok. Doutor, além de professor, advogado, o senhor também é escritor. Sim. Eu tenho aqui uma obra que fiz em parceria com os colegas do mestrado da Universidade Estadual do Norte do Paraná, chama Tutela dos Direitos Humanos e Fundamentais. É uma coletânea de artigos relacionados a direitos humanos e direitos fundamentais. E eu tenho um artigo aqui que fala justamente da proteção judicial da dignidade humana em face da tortura persecutória do Estado. É um artigo resultado de uma pesquisa do mestrado, que eu venho desenvolvendo, a respeito dos abusos em tese praticados pelas autoridades policiais, pelas autoridades persecutórias, quando desenvolvem a investigação criminal. E baseada, sobretudo, no resguardo dos direitos humanos. Sem perder de vista, obviamente, que a atuação policial, em regra, ela é adequada, ela gera proteção de direitos fundamentais, obviamente. Mas aqui seriam situações de distorções que a gente verifica, em que a investigação e a prática da tortura no ambiente policial gera, de alguma forma, exclusão social, estigmatização de pessoas e ilegalidade nas provas que são coletadas. Uhum. No caso do artigo, ela se refere basicamente à questão de provas e tortura, a ligação da produção de provas... A produção de prova pela via da tortura. A via da tortura. Isso, e a violação dos direitos humanos, né, nessa perspectiva. E o artigo conclui justamente aludindo que o Poder Judiciário é que teria condições de resguardar essas pessoas, declarando a ilegalidade dessas provas e, de certa forma, punindo os torturadores e agressores que levaram esse quadro grave. Lembrando sempre que, na pesquisa, o que a gente constata é que o Poder Judiciário é um poder contramajoritário. É o único poder que tem condições de resguardar direitos fundamentais indo contra a vontade da maioria que a democracia impõe. Ou seja, quando um grupo de parlamentares defende uma política pública ou o chefe do executivo defende uma política pública, representando a maioria, nem sempre essa política pública gera a inclusão de minorias. E, portanto, o Poder Judiciário tem esse compromisso de agir contramajoritariamente ao exercer jurisdição constitucional, incluindo essas pessoas que não estão tendo seus direitos preservados no ambiente democrático. Até porque a democracia não pode se subverter numa ditadura da maioria, ou numa ditadura manipulada pela mídia, ou por interesses escusos que não seja efetivamente o interesse da coletividade por meio de um consenso. Ok. Nesse caso, então, o Poder Judiciário ele tem diferenças com relação aos outros dois poderes. Sim. Essa diferença ela vem, por exemplo, do fato de não serem eleitos e, portanto, não representarem o povo? Sim. Explica um pouco melhor para a gente. Os parlamentares são eleitos e o poder emana da opinião pública e do voto. O judiciário no Brasil tem uma postura contramajoritária porque os magistrados de carreira são investidos pela meritocracia. Eles entram no cargo porque têm conhecimento jurídico e têm compromisso com a Constituição, com os direitos fundamentais e com as leis. E, portanto, não estão vinculados à opinião pública, não estão vinculados à vontade da maioria e podem agir na contramão dessa vontade quando, para isso, seja necessária a proteção da dignidade humana e de valores que estão na Constituição Federal.
Portanto, o que a gente verifica é que essa nova visão do Poder Judiciário tem dado aos magistrados capacidade de proteger com maior efetividade as minorias, estabelecendo inclusão de pessoas pobres, de adolescentes, de mulheres que estão sendo violentadas em suas residências. Recentemente o Supremo reconheceu que é possível o Ministério Público entrar com ação sem depender da representação da mulher agredida para punir o agressor dentro do leito familiar, dentro do ambiente familiar. E, portanto, tudo isso revela essa tendência de compreender o Poder Judiciário como sendo um poder contramajoritário, atrelado à Constituição e aos direitos fundamentais, independentemente das posturas políticas que, em tese, estariam representando a maioria democrática. Ok. Agora, também a gente vê o seguinte, o Poder Judiciário, então ele adquire um poder que é diferenciado mesmo dos outros, e os outros nós temos um controle externo que seria, por exemplo, o voto. Sim. Como o senhor falou já no último bloco. Sim. E no caso do Poder Judiciário, quem nos protege também do Poder Judiciário? Sim, o Poder Judiciário sofre o seu controle externo pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de cúpula do Judiciário, que faz a avaliação da conduta dos magistrados no que diz respeito ao seu papel institucional, verificando se de fato tem sido feitos julgamentos a contento, se de fato as demandas estão sendo devidamente solucionadas nas comarcas, se os direitos fundamentais efetivamente estão sendo resguardados pelos magistrados. Portanto, é um órgão de controle externo muito efetivo e que verifica também, sobretudo, a produção dos magistrados, a capacidade que eles têm de pacificar a sociedade, de solucionar as demandas que estão represadas no ambiente social. A doutora Eliana Calmon, ela que tem cumprido esse papel no CNJ no Brasil, Sim. ela está sofrendo uma pressão terrível dos órgãos superiores, dentro do judiciário. E como é que fica esse embate? Sim, o que ficou definido recentemente no Brasil, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é que o CNJ possui poderes investigatórios em face dos magistrados. Essa foi uma decisão apertada, recentemente tomada no começo desse ano, e que passou a contemplar a possibilidade do CNJ estabelecer as investigações e os controles da atividade dos magistrados no que diz respeito à percepção das suas remunerações e ao compromisso ético que eles possuem com a justiça, efetivamente, que é para isso que eles exercem essas funções tão nobres de aplicar o direito aos casos concretos. Doutor, nosso tempo se esgotou. Tá? A gente agradece muito a sua participação novamente no programa Ponto de Vista, esclarecendo aí sobre algumas questões que são fundamentais para quem quer ser eleitor e quem quer ser candidato esse ano. E também sobre as questões do judiciário. Gostaria de agradecer ao senhor, desejar sucesso pelo lançamento do capítulo nesse livro. O senhor é coautor desse livro. E onde a gente pode ser encontrado esse livro em Presidente Prudente? Esse livro vai ser encontrado à venda nas livrarias jurídicas e também na própria Faculdade Toledo, enfim, ele está sendo veiculado em todas as lojas do ramo da literatura jurídica. E assim, nós encerramos então o Ponto de Vista e nós voltamos para a próxima semana. Até lá!